boa noite. Nós estamos hoje, quarta-feira, eu estou aqui de novo com vocês no programa do João Francisco. O João Francisco hoje, a nossa bancada está cheia de pessoas muito especiais e o João Francisco liberou a bancada para mim. E para estar aqui comigo, conversando, contando histórias, eu trouxe duas pessoas que têm muita história para contar. Uma delas vocês já ouviram falar aqui. Há um mês eu estou publicando no meu site, no www.mariacristinadias.com.br, a história de uma imigrante que chegou aqui em finalzinho de 1903, início de 1904, que é a Clara Herrmann. Ela veio para Corupá, ela não veio para Joinville, mas Corupá naquela época era uma colônia recém-fundada. Então ela passou por todos os momentos que um imigrante passa ao chegar num local onde tudo está ainda por fazer. E ela deixou um relato. Esse relato tem sido disponibilizado em partes, porque ele é muito grande, no meu site, né? E as pessoas estão acompanhando porque ele realmente é muito envolvente. E ele foi cedido por uma das netas dela, a dona Cristina Schroeder, né? E essa semana eu tive o prazer de entrar em contato, na verdade ela que entrou em contato comigo, com uma outra neta, a dona Waltraud, que eu vou me arriscar a falar o nome e se eu falar errado ela vai me corrigir. Waltraud Rothherd. E falei errado, né? E aí, convidei as duas para estar aqui com vocês, contando um pouquinho mais de quem foi Clara Herrmann e como foi esse início, essas histórias que essa avó, que foi tão pioneira, que foi pioneira naquela região de Corupá, contava para as suas netas, para os seus netos. Boa noite, dona Cristina. Boa noite. Boa noite, dona Waltraud. Boa noite. Em primeiro lugar, como é que fala o seu nome? Ensina pra gente. Waltraud? Waltraud. E o sobrenome? Rothherd. Rothherd. E a dona Cristina? Cristina Schroeder. Schroeder. Então, eu queria saber um pouquinho mais quem era essa Clara Herrmann que teve a presença de espírito, o cuidado de escrever as suas memórias e relatar um pouquinho disso pra gente. Uma pessoa muito instruída, bacana, dava muitos conselhos para a gente. Deixou um legado muito grande, só que a gente vai esquecendo, né? Infelizmente, né? Mas ela deixou escrito. Deixou escrito, graças a Deus. Vocês conviveram muito com ela? Eu menos, ela, a minha prima mais. Que ela morava mais perto, né? Sim. E quais são as suas lembranças, dona Waltraud, dessa avó? Essas são as melhores possíveis. Porque eu ia muito lá, né? Eu ia quase que todo dia. Vocês moravam onde? Em Corupá. Assim, dá uma distância de uns 200 metros, né? Mais ou menos assim. Não era nossa longe. casa com a dela. E então a gente ia porque ela cativava, ela contava histórias, muita coisa. E eu me interessava por isso, né? Então é onde que a gente ia muito para contar. Primeiro eram histórias de fada, das historinhas, todos os livros da Alemanha e dos irmãos Grimm, né? Grimm, irmãos Grimm. E outros assim que naquela época. Então a gente escutava isso todo dia, a gente ia lá, conta historinha. E era uma avó que contava histórias, então. Muito direto. Muito direto. E assim a gente foi crescendo, convivendo com ela, com o avô, né? Mas ela era uma pessoa que se dedicava muito, ela tinha o dom de se doar para os outros. Diz uma coisa para mim, a dona Clara Herrmann, ela teve uma atuação bem marcante naquela comunidade de Corupá, né? Como é que foi essa atuação? Como é que ela se colocava na comunidade? Como é que ela ajudou a construir aquele espaço? Foi em 1922 que ela fundou a OASE. O que é a OASE? OASE é organização... Eu sabia. Das senhoras evangélicas. Das senhoras evangélicas, né? Tá. Organização das Senhoras Evangélicas. Eu acho que ela sempre foi a presidente, né?
Sim, ela sempre foi a presidente. Foi. Ela E sempre na frente, né? reuniu um grupo de senhoras, convidou, e aí ela fundou, e daí eles, toda Quarta-feira. quartas-feira, não sei se era cada 14 dias ou era cada quarta-feira. E eles criaram aquele grupo e aquilo foi aumentando, aumentando. E esse grupo de Oase, naquela época aquilo era difícil, mas ela tinha o dom de ir e saber como fazer para que aquilo crescesse. Ela agregava as pessoas? Ela agregava as pessoas e ela dizia, cada uma faria alguma coisa, daí faziam o bazar, vendiam esses produtos e com isso eles ajudavam outras crianças, ajudavam e ao mesmo tempo, depois, quando já mais, que ela já tinha mais, depois de uns anos, ela conseguiu que o povo de Corupá, ela ia nas indústrias, no comércio, depois que já, isso lá nos anos 50, acho que mais foi ou menos nos assim. anos 50, Aí e foi quando ela construiu aquele prédio, né? Um salão salão para a senhora da Oase. E isso foi tudo à base de doação. Até o pedreiro, que era o senhor Lavi, ele doou a mão de obra. Então, ela conseguia, ela ia, se os outros iam pedir alguma coisa, era difícil, mas quando ela chegava, todo mundo dava. Olha, ela era muito conhecida, então, naquela região. E muito atuante. Muito atuante. Ela conseguia chegar nas fontes, prefeitura, igreja, ela juntava, ela conseguia fazer com que todos colaborassem e conseguiam com isso. Depois ela começou com Jardim de Infância. Um jardim de infância? Um jardim de infância também na foi comunidade evangélica? Evangélica. Também. Foi. Aí depois, na época que eu tinha uns 13 anos, aí ela disse, mas o que esses jovens aqui em Corupá estão fazendo? Aí ela fundou, junto com a igreja ali, Juventude, domingos, né? Para as moças, de tarde, a juventude das moças. Então. A juventude evangélica? Evangélica, porque naquela época ainda nem se... Que época que nós estamos falando de que época? Isso foi década de quê? 50, né, Walter? 50. 50? Ela já era idosa? Já. Tinha, né? Sim, seus 60. Mas ela convivia com os jovens. Olha só. Ela nunca envelheceu. Sério? Não. Essa é a imagem que vocês têm dela? Uma fisicamente, pessoa que nunca envelheceu? Fisicamente sim, mas espiritualmente não. Ela Aí uma história que quando eu saí uma época de Corupá, ela escrevia para mim cartas, né? Então porque voltando ao Oase, eles faziam trabalhos manuais, era bordado, crochê, outras pessoas levavam bonecas, chinelos, tinha uma outra pessoa que levava, fazia avental, faziam tudo. Aí tem uma história que ela me contou numa carta, tem uma senhora, não vou dar o nome, ela ganhou um fardo de tecido para levar para casa, tu depois sabe quem é, para costurar, eu acho, toalha de louça. E entrou no comércio e deixou isso na bicicleta. Quando ela voltou, cadê? Alguém tinha roubado. Nossa. Aí foram atrás dessa pessoa, era a polícia, era essa senhora, minha avó, foram tudo atrás. Acharam de volta. Viram que era uma pessoa bem pobre, uma senhora pobre, né? Aí assim, por que tu tirou? Porque meus filhos, eu estou necessitada, nós somos pobres e eu vi isso ali e levei. O que eles fizeram? Foram se juntar, não fizeram nenhuma ocorrência, nada contra ela. Levaram, depois eles doaram um enxoval para essa senhora, ajudaram ela depois. Então, nesse sentido, ela sempre estava acima. Sempre, né? Tu soube dessa história? Não, vagamente. Não. Isso foi nos anos 50. Anos 50? Tem muita história com ela, né? Nossa, tem muito. A gente vai aos poucos, assim, lembrando, né? Não lembra de tudo, né? Que já faz, ela está há quantos anos morta? Ela 50 faleceu e pouco, quando? Em 1964. 64. Então vocês conviveram bastante com ela, né? Sim.
Ela faleceu 5 dias depois do meu noivado. Olha Ainda só. teve lá em casa, porque ela caminhava muito, né? Sim. Aí, segunda-feira, ela já ficou doente e quarta ela já... Já era viúva a essa altura, dona Cristina? Já. 19 anos viúva. Quantos Bastante. anos? 19. 19 Bastante tempo, anos, né? bastante tempo. E eu não cheguei a conhecer meu avô, eu tinha 3 anos. Ela se lembra, né? Lembra E do só avô? me conta Do que avô? Sim, ele era mais rígido, né? Só Tá. me conta que eu tinha muito medo dele. É, Mas ele eu era não- rígido, severo, e ela era amorosa. Aham. Olha só. Fazia o Era contraponto, então. Sim. Então, isso era um... Eu tinha sempre respeito pelo avô, né? Mas quando ele ficou doente, daí foi em novembro, ele ganhou um coração, ele ficou na cama e eu ia de manhã para a escola e à Sempre tarde tinha tinha que asma, ficar né? cuidando Ele dele. tinha asma, né? Porque ele, na verdade, tinha asma. Esse é o motivo dele ter saído da Alemanha. Daí ele foi para a África, porque eles disseram um clima quente, então Eu ia desaparecer. perguntar como é que ele chegou aqui. Não. É, por causa da Mas doença. África, ele não Cada aí doença veio dele. para o Brasil Uhum. e aqui a asma sumiu. Ele tinha quantos anos quando ele veio para o Brasil? Que era solteiro. Ele era 10 anos mais velha que ela, mais velho 30 que e ela. pouco, eu não sei bem. Já a tinha idade. 30 e poucos, ele era assim. Uhum. Que ele veio para cá e daí não teve asma. Encontrou um clima bom Um para ele. clima bom para ele. Uhum. Apesar desse clima úmido que a gente tem. Corupá não é e tanto realmente assim. ele Não, faleceu, não. ele tinha 79, acho que quando é que ele faleceu, né? Não, Em 70, 46 ele faleceu. acho que 79 anos. Eu não me lembro. Eu sei que ele nunca tinha asma, mas aí ele foi para a roça, que ele usava um couro, proteção para nunca se molhar. E aquele dia veio uma trovada e ele se molhou. Voltou a asma e aí ele teve problemas. Já era faleceu. idoso e faleceu. Então ele cuidou dessa asma a vida inteira. Vida inteira. Uhum. E ele trabalhava na roça a vida inteira e a minha mãe com 6 anos tinha que ir junto lá cortar as torras e sempre na roça, né? Pois é, me contem isso. A senhora é filha da Da mais Hildegard, velha. da Hildegard. Hildegard. E a senhora é filha Eu do sou filho do filha meio. Do Guerra. Do Guerra, filho. é filho do Não, meio. O filho do meio. Do meio, Isso. E o que sua avó e seus pais contavam desse início da vida deles em Corupá? A sua avó com uma nova vida, a avó de vocês com uma nova vida. E os pais crescendo numa cidade que estava se formando ainda. A mãe né? conta na época que tinha os macacos. Isso que é Depois muito tem a bichinho. história dos macacos ali, vai aparecer não vou Pode falar. contar, Não, pode ela- adiantar, deixar o não, pessoal com água na boca. Não vou contar, eles vão ler depois a história dos macacos. A mãe conta dos índios, não sei se teu Dos pai índios. conta, que eles tinham Ela em contava cima na casa, onde que eles às vezes, né, que os índios jogavam pedra na casa. Olha, A mãe conta quando ela ia para a escola das onças, que de manhã cedo eles iam de carroça, né? Aí a onça, que era a estrada de barro, aparecia a pata da onça. Eles contam. nós estamos falando, sua mãe nasceu em 1905. Então isso foi no ano de 1900, lá por 14, 15, por aí, né? Já. E ela ia para a escola nessa época e tinha esse registro de onça. Tinha. Até uma tia-avó nossa, a Margareta, ela conta, enquanto o meu avô teve na Alemanha, ela ficou aqui cuidando da fazenda, do sítio, sei lá como é que a gente diz isso, né? Aí ela conta também, ela fala dessa onça. Então, peraí, o avô de vocês, ele veio, mas ele não veio sozinho? Depois veio a irmã dele. Ele tinha mais irmãos. Tá. Que a avó, ela estava na casa, de uma irmã dele. a irmã mais velha dele, como dama de companhia, Lá na Alemanha. na Alemanha. Isso E está no ela- nosso primeiro capítulo. Como é que ela conheceu ele? o avô, Por né? intermédio da irmã que mandou foto escondida para cá, para o avô, sem ela saber, porque ela, inclusive, ela era noiva de um médico lá. Isso a gente Ela não sempre- sabia. Isso não estava escrito. Não, mas ela contava para mim. Sim. E aí, como a irmã dele gostava muito da minha avó, e ela
fazia tudo, era, né, uma menina prendada. Então, ela mandou fotos e tudo e disse, olha, vem logo porque ela tá noiva, ela vai... Porque o padrasto dela era médico também, né? O Dr. Da Kruk. minha avó? É. Sim, minha avó, ela perdeu os pais, perdeu o primeiro pai dela, o legítimo. Daí a mãe casou com um Dr. Kruk, né? Kruk era o nome dele. E Pois. esse era um médico. E ela tinha irmãos desse primeiro casamento? Tinha mais irmãos? Irmão, acho que o mas, irmão, né? O Arnold, né? ela nunca, depois que ela veio para o Brasil, ele nunca veio para cá e ela perdeu o contato. Perdeu o não sei. contato com esse irmão? não sei se ele faleceu. Tem cartas da cunhada dela até 1900, depois da guerra, ainda Käthe Liebe. E essa novamente tinha 2 filhos, os Liebe também morreram na guerra e outras que morreu de doença e acabou. Então ela era órfã, aí a mãe casou novamente com um médico, teve mais filhos, Só teve que mais depois irmãos. a mãe também faleceu. E depois a mãe faleceu Aí e daí... ele casou e a madrasta não era muito E boa para aquela ela. madrasta Ela judiou da sofreu. minha avó. Com a madrasta. Com a madrasta. A madrasta. O padrasto era muito querido, ela chamava ele de pai, Ela mas gostava. a madrasta depois, aí ela disse, foi horrível. Ela sempre dizia para mim, se você tiver filhos um dia, nunca prende num porão escuro, porque a madrasta fazia isso com Ai, ela. coitada. Nossa. Isso é horrível. Então né? ela teve uma infância sofrida. Sofrida. assim. E ela não era tão velha, ela era nova, eu acho, Sim, quando morreu era a nova, mãe, acho que né? 18 anos. Menos, Walter, menos. Não, quando ela conheceu, opa. Não, quando a mãe dela faleceu, ela era bem sim. mais nova. Ah, sim. Menina ainda. Era Sim, criança. E aí, adolescente, ela foi trabalhar como dama de companhia na casa dessa senhora que tinha esse irmão lá no Brasil, aqui no Brasil, solteiro, e procurando uma esposa. É. Olha só. E essa senhora, essa irmã dele é que juntou os dois. Juntou. E ele veio, e daí ela apresentou, e ela estava lá na casa, e aquilo foi. Ela disse, bonitão, aquele bigode, nossa, aquele traje, ele era bonito, lindo. Ela se encantou com ele. Foram só, 3 semanas, né? Noivado, 2 meses, eles iam casar 8 em um semanas. mês. Foi 8 semanas por causa da papelada, né? Que demorou. Eu lembro da história que eu já li, né? 8 Isso aí. semanas entre conhecer ele e estar casado. Já vindo pra cá, né? Casado com Aí baús. começou- Mas ela não gata. sabia nada que ele Aí era começou- uma pessoa doente. Ela E não na sabia. noite do casamento ele sumiu de repente. Ai, escuta. Daí ela disse, cadê o meu marido? Ele está lá no jardim sentado no poço. Daí a irmã dela veio e disse... A irmã "Se dele? A irmã dele veio e disse, você não sabia que ele era doente? Ele Doente tem da asma. asma. Perfeito. Daí que ela soube que Aí já era caiu, tarde, né? daí já era tarde, né? E aí depois começa Olha só. todo o sofrimento dela, né? É. E por isso, certo, por ela ter sofrido, talvez onde que ela se dedicou ao próximo. Ela superou essa fase, né? Eu acho que mais ainda depois quando o Opa faleceu, né? Aí mesmo que ela... Não, antes já Mas ela aí já ele tinha... veio Já, pra mas cá e não... ela sempre, porque ele ia para a roça e ela tinha essa índole de ajudar o próximo. Ela achava que Curupá precisava igreja, o jovem, as crianças precisavam ter um jardim de infância. Então ela conseguia juntar as pessoas e fazer o começo, né? As cartas estão tudo lá com... quando e ela... depois a juventude, depois sempre a esposa do pastor, que depois comandava, quer dizer, ela ficava junto anos. Eu fui tão cedo na juventude que nem era permitido, só depois da confirmação, mas como eu ia com homem, eu só tinha... Ia na doutrina, mas daí eu acompanhava tudo, né? Mas a gente começou a contar, só um instantinho, a gente começou a contar essa história porque a senhora lembrou que ele deixou uma irmã aqui. Então, quando ele foi lá na Alemanha buscar... Ela ficou cuidando da casa aqui, dos empregados. Então, ele não veio sozinho, ele trouxe Acho também. que ela veio depois. Eu acho que sim. Não, isso é eu interessante acho que ela porque já o núcleo veio. familiar se expandiu, Ela né? veio, ela ficou 2 anos aqui no Brasil.
E nesse meio tempo, depois, ele foi para a Alemanha. E eram duas irmãs, né? A Marie e a Tante Grete, né? A Marie. E o Emil, A Marie veio, um irmão também. A Marie veio em 1920, está tudo lá. Eu até estranho que eles assim viajavam de navio. Nossa, era tão longe, né? Sim, e eles longe. Iam, voltavam. A Tante Margareta, ela teve em 1904 aqui. A Marie veio em 1920. A Marie era solteirona. E quando a Tante Gretel voltou para a Alemanha, depois que meu avô veio para cá, ela conheceu o marido, o Walker, no navio. Foi onde que ela casou com ele. Uma curiosidade, essa Clara Herrmann que veio, que contou esse relato, ela voltou para a terra natal dela? Qual era a terra natal aí dela? Ela sabe da história. Nunca voltou? Não. Por que ela Conta nunca das voltou? moedas. O seu avô voltava? Não, Também não? Nunca. Agora ela dizia, se ela ia, ela não ia voltar mais. Conta das Olha moedas, só. Walter, conta do dinheiro. Porque ela tinha como herança, a mãe verdadeira dela, ela assumiu muita prata e tudo tinha, né? Depois, então, ela ganhou, eram moedas de prata, né? Então, ela tinha dinheiro. Ela tinha recursos, então. Recursos que ela trouxe como a herança dela. Mas o meu avô, o que ele fez? Seu gado lá não ia bem, e morria, então ele pedia dela as moedas, o dinheiro. Uns trocadinhos, né? E o dinheiro foi entrando na conta dele dia a e sumiu. dia. E esse era o dinheiro que ela um dia queria voltar para a Alemanha para visita. E depois também ela dizia para mim, e ele tinha medo, ele sabia de que se ela fosse, ela não ia voltar. Né? Ela não gostava de Corupá, da cidade? Ou ela gostava? Tu Como viu é que as é fotos, isso? tu viu as fotos no meio do mato, né? No meio do mato, Não uma tinha mulher, uma moça que em Berlim era dama de companhia. Que fez, ela estudou também, Isso aparece muito claramente no relato assim que ela escreveu, o contraste da vida, né? E as surpresas e a forma... Porque ela estudou, como é que se chama isso hoje? Economia do lar, alguma coisa. Ela teve o estudo. Sim. Por isso que ela era refinada em tudo. E ela adorava escrever. Vamos parar um pouquinho para ver algumas imagens da Clara Herrmann. Para quem não acompanhou o programa anterior, Cris, você pode colocar para a gente? Cris? Bom, então depois o Cris coloca e a gente dá uma olhada. A gente trouxe algumas fotos dela já antes de casar, a gente já passou antes de Corupá também, bem no iniciozinho. Era né? uma cidade bem pequenininha, né? Poucos moradores. Não tinha nada. Eu não sei se tua mãe também foi a ela que alfabetizou, né? Porque escola não tinha, o meu pai escreve ainda. Daí a mãe que depois tinha uma escola em alemão, mas quando veio a guerra tinha que fechar. Então a mãe que ensinava. Meu pai, inclusive, sempre dizia que ele só teve 2 anos de estudo de A mãe também português. teve muito pouco. Ele nunca foi numa escola. Nossa! Porque o programa, ele era para ir para a Alemanha. Daí o sonho dela, ela fez tudo para ele ir estudar o meu pai para a Alemanha. E daí deu a guerra A Primeira Guerra. A Primeira Guerra, e ele não foi. Olha só. O seu pai nasceu a mãe quando? não estudou. 1907? 6. A mãe só estudou alemão, né? Ela não teve aula de Meu pai. português. Então, vamos chamar o intervalo, vamos dar uma pausa e depois do intervalo a gente volta com um pouquinho mais da história da Clara Herrmann e aí vamos contar como é que ela começou a escrever esse relato que chegou hoje aos nossos dias. Tá ok? Só um minutinho. Obrigada. Estamos de volta com as netas de Clara Herrmann, uma imigrante que chegou aqui, não em Joinville, chegou em Corupá, no finalzinho de 1903 e deixou um presente para a gente. Ela deixou um relato contando como foi o início dessa nova vida numa terra totalmente diferente.
um relato que podia ser a história de qualquer imigrante que chegou aqui no século XIX em Joinville, anos antes, porque era o relato de uma pessoa que veio de uma outra terra, de uma outra língua, para uma nova realidade, com tudo ainda por fazer. Estamos com a dona Valtra e com a dona Cristina, as netas que estão contando um pouquinho mais dessa história. As únicas netas Eu queria dela. primeiro mostrar uma coisa. Quando a dona Cristina chegou para a entrevista, ela me trouxe isso aqui. Essa florzinha, e virou para mim e falou assim, olha, essa florzinha tem o cheiro da minha avó. E eu achei muito interessante, porque a gente está falando de memórias, está contando histórias dessa avó, e ela foi buscar no jardim dela, né, as flores que tinha no jardim da avó, e que quando ela sente o perfume... Lembra, né, dona Cristina? Né, dona Valtra? Até hoje. Era isso aqui? Sempre isso aí. Onde é que tinha isso? Ao redor da casa? É um pé alto. Uma entrada plantada. É muito cheiroso. Qual é o nome dessa plantinha? Vocês sabem? Eu não sei. Não. Bom, então fica aqui, depois vamos procurar para ver qual é o nome disso. Porque realmente é muito gostoso. Lírio imperial. Lírio imperial aqui no Brasil. Vamos, a gente está falando da Clara Herrmann, e quem não assistiu o programa anterior talvez não tenha, não saiba, não tenha visto a imagem dela ainda. Pode ver, pode entrar no site, mas a gente trouxe algumas imagens aqui. Cris, vamos ver as imagens agora? Essa é a Clara Herrmann quando? Acho que antes dela casar, né? Antes de casar, ainda na Alemanha, ainda bem dos jovem. anos de 1900, né? No começo, né? E ela tá com roupa de montaria, né? Ela já tinha essa luva também, ó. Luva também? Luva. Que roupa de montaria era essa, dona Valtra? Essa era uma roupa, era largo e era um tecido bem grosso, assim. De inverno? De inverno. E antigamente... E ele era forrado, e ela trouxe esse traje. E ela deu esse traje para mim. A senhora tem esse traje ainda? Eu depois desmontei e fiz casaco para a Dietlinder, usou a minha filha. Não, casaco para a filha? Olha que bacana. E antigamente a montaria, não é que nem hoje, elas sentavam de lado. De lado. Era um selim de lado. Sim, era uma cela feminina, né? Selim, aquela saia cela, tinha assim que nem um assento, um estofado onde você sentava. Assim. A saia, o estofado ficava na própria saia? Na saia, olha que interessante. Era bem interessante. E ela montava de lado com essa roupa. Bem. Que bacana. Então vocês chegaram a conhecer esse traje? E eu cheguei, lá em casa tinha até um... Também tinha, dona Cristina? Não, roupa não, mas de montaria. De lado, a mãe tinha. A tua mãe? Sim. Cris, vamos ver outra foto? E essa foto? É um rancho, casa, né? Não, é a casa com um rancho do lado. É a primeira casa, né, Valtra? Porque é a primeira ela primeiro casa. Foi morar lá onde que depois meu pai morou. Mas acho que essa é a primeira casa deles. A primeira casa deles, era assim de madeira, né? Era essa ali. Ainda no alta, início do século XX. Porque tem uma varanda na frente, ó. É a primeira casa que ela encontrou. E quem são essas pessoas? Nos ajudem a... Essa foto circulou no site, circulou nas redes sociais. Essa ali no lado é a Tante Gretel. A tia. Cedo. A tia, porque ali Se a avó já estava ali, eu acho que não estava ali ainda, né, Valtra? Já estava ali? Sim. A imagem está muito pequenininha. Eu acho que outra é a opa ali no lado direito. Vamos passar para a imagem seguinte? É o avô ali também. Né? Porque aí vocês conseguem ver crianças. Está muito longe, né? Mas muito longe. Às vezes focando mais. Mas era propriedade também. Sim. Já desmatada, já pronta para o plantio. Não, acho que ali eles fizeram pasto. Um pasto? Para as vacas. Para o boi que eles trouxeram. O boi que ele trouxe. O famoso então boi. Ele investiu. Esse boi tem história, né? Esse boi tem história. Esse tem história. Ali Esse depois... gastou dinheiro da OMA. Gastou dinheiro da OMA? Sim, por quê? Porque na concepção do meu avô, então os vizinhos, outras pessoas podiam trazer as vacas, né? Para cobrir, né? E os bezerros ele comprava de volta. Então ele adquiria porque ele queria
Raça pura. Raça pura, para ele ter desse boi todos. Só que Queria fazer uma linhagem ali. uma linhagem. E aqui no Brasil ele não pôde fazer o que ele fazia na Alemanha. Nada disso era possível aqui. Por quê? O nosso calor e E também eles ficavam doentes, né? Eles ficavam morriam, né? doentes. Era aqui com Clima, outros né? insetos e tudo. Ele não conhecia nada disso. Não tinha veterinário, né? Não tinha nada. Ele se surpreendeu, então, E né? eles tiveram Porque que aprender, isso é uma coisa bem característica, tiveram né? que aprender por eles mesmos a combater as doenças, tudo que bateu nas galinhas, numa época deu peste nas galinhas. Então a gente Pois é, isso é uma coisa bem característica, porque você chega numa terra diferente, com clima Nossa, diferente, aham, com tudo. tudo, com regime de chuvas diferentes, e aí você traz os seus animais e eles também têm doenças diferentes, se Sim, comportam de outra sim, forma e você tem que reaprender, né? Eles Nossa, passaram na por isso também. Alemanha não chove que nem aqui, não é como aqui. é. É totalmente diferente quando lá cai um tipo de inverno Apesar que que- chove, mas se não, e aqui não, então é tudo diferente. A ração, a comida, tudo, né? E ele Nem não tinha, conseguiu né? fazer, porque nesse relato da Clara Herrmann, ela conta a história do touro, né? E de como teve que pagar imposto para trazer Aham, ele, isso, e, aham. né? E reclamou do imposto porque não era justo, É. né? E eles afinal não conseguiram levar isso à frente, de Não. usar ele como Não. reprodutor e tal. Não, isso não deu certo. Não deu certo. Ali eles... Foi uma decepção, assim, né? Então ele sofreu. Então depois começaram com aquele moinho de Fubá, né? fubá. Fubá. Tinha um moinho de Moinho de fubá. fubá, E Serraria. serraria também já. E olaria também, acho que já, né? Ou foi Tudo teu isso na pai que propriedade? começou? Não, meu Tudo pai ali. começou a olaria. Teu O pai, meu né? pai e o meu avô, eles conseguiram comprar as máquinas toda para uma olaria, vieram da Alemanha, mas não sabiam como. Daí meu pai foi para Canoinhas, lá onde que tinha... Daí ele foi, acho que ficou 2 anos lá e aprendeu como lidar e voltou. E daí assumiu a O olaria. negócio, a olaria. Olaria, serraria, tudo, né? Vamos ver mais uma foto e ver o que essa casa era a casa deles, onde eles Deles. moravam. Uhum. Ainda existe? Não, Não. Não? não existe mais. Ah, olha só. E o que Cupim. tem hoje no lugar? Cupim. Tem cupim? Cupim Mas comeu a cupim é uma casa. praga, né? Tinha muito cupim, tudo, e daí caiu na herança do meu irmão. E o irmão dela E o não irmão, preservou. ele disse que Ele não disse- ia reformar, ele não... Ele disse, ele não mostrou interesse em preservar. Ele Em falou pra preservar. mim. Ali ficava no lado direito a varanda. Uhum. Aquela janela ali era da sala, né? Não era bem da Essa sala. janela do primeiro andar? É, não era bem da sala. Não, era a cozinha dela. Cozinha era mais pra cá. ó. Não, na janela da cozinha ali. É? Aham. Em cima era o quarto de costura Costura, dela. lado O direito. outro lado era do filho, É, mais novo. E atrás ficava... é a sala dela. Olha só, Mas então era a ali- residência Então, meus mesmo. pais, nós morávamos atrás da casa dela. Então, mais lá pra cima. Ali Na em mesma cima- propriedade. mais Eu- para cima. Tu chegou aí lá em cima, no terceiro andar, e eu nunca fui. Sim. Aquela parte, lado direito ali, eu me lembro, era tipo um porão, ela guardava jornais e... Mas lá em cima eu nunca fui, acho que nem tinha escada para lá, né? Olha Aquela só. última janela. Tu te lembra? Tem mais alguma foto, Cris? Ah, sim, era aí que eu queria chegar. Essa foto é de quando? Porque aí já é a família completa, né? Já. A gente vê É. que ela já é uma jovem senhora. Sim. Eu acho que mais ou menos 1920 e pouco, porque a mãe, o tio nasceu em 18, o pequenininho, né? Em 1918. Então, no começo dos anos 20 ali. Uhum. Duas coisas me chamaram a atenção nessa história. Primeiro, a quantidade de fotos. Né? Tem muitas fotos Fotos. registrando vários momentos da família, numa época em que fotografia ainda não era tão comum. Pois é, quem Vocês tirava, tinham... não sei. Quem fotografava tanto? Isso era um hobby da família? Vocês tinham uma máquina em casa? Eles tinham.
Tinha. Sua avó e seu avô tinham Tinha. máquina em casa? E depois o meu tio, esse mais novo ali, ele adorava também fotos. Né? Por isso que Batiam tinha muito bastante, foto. né? E acho que o motivo era mais mandar para os parentes da Alemanha, já que o meu avô tinha tantos irmãos, né? E contar a história, o que estava acontecendo aqui. E os que vieram para cá, né? E voltaram, aí queriam acompanhar a história dele aqui no Brasil, né? Olha só. E é interessante porque essa última foto que nós mostramos é uma foto posada, né? A família, sim. todo mundo, né, arrumado. Você vê que eles se prepararam para a foto, tá vendo? A mãe da dona Cristina tá com um laço na cabeça, todo mundo, Sim. né, impecável. Mas eles têm muitas fotos do dia a dia, né? No pasto, lidando com os animais, com gado. Isso não era tão comum, assim, fazer fotos do dia a dia. Eu acredito que para mandar para os parentes mostrar o que estava acontecendo, né? Como ele estava progredindo, para os outros irmãos e todos, né? E eles tinham a expectativa de trazer mais irmãos? Porque também é uma outra coisa comum, né? Você vem e traz os parentes. Eles vieram passear, mas ninguém ficou, né? Não? Todos voltaram, Olha só. Só ele... É questão de saúde também, o dele foi mais, né? Porque daí ele não tinha asma mais aqui. Né? Ele ficou até 70, até ali voltou a asma, por causa da chuva que ele pegou. Olha só. E uma segunda coisa que me chamou a atenção, o cuidado em escrever, em registrar essa história. Isso é um diário ou é um relato? Em que momento da vida da avó de vocês ela parou e se preocupou em escrever? Eu acho que é mais um relato, né? Porque aconteceu, né? Não foi na época, ela escreveu depois. Foi depois, que ela foi lembrando e foi escrevendo. Foi depois, né, que ela daí escreveu. Ela estava escrevendo, acho que ela pensou assim, vou contar a história, como é que... Talvez ela para si mesmo, ou ela queria fazer um livro disso, talvez, né? Ela nunca conversou com vocês sobre por que escrever? A senhora estava me falando que seu pai estimulou. Muito, E meu pai, porque meu pai também herdou dela o fato de escrever. Que ele escreveu, ele fez toda a pesquisa Curupá sobre aquele livro que ele escreveu, né? Sim. E eles têm isso, né? Então, eu também leio muito. Eu segui mais, que nem meu pai, a minha avó. Minha mãe já seguiu, meu avô foi a mãe dela puxou mais o avô. Minha mãe adorava a roça até o fim da vida. Ela era o avô. Era o avô todinha, minha mãe. Acho que ali inverteram seus filhos. Devia ter sido primeiro teu pai, depois a minha mãe. Mas sempre, né? Homem puxa filho, homem, a mãe, né? Diferente. E foi realmente, meu pai era magro e alto e tinha todos, sem ter ido à escola e nada, ele teve aquela olaria, se você dizia, eu quero construir uma casa, quantos tijolos vai, ele calculava, ele fazia o que, como se fosse um engenheiro. E era nunca um construtor, né? Nunca foi. E escrevia depois em português, a gente... se admirava, sabe? A minha aquela mãe força não aprendeu português. Sua mãe nunca aprendeu português? Olha, que coisa. Nunca. Até no falar ela tinha dificuldade em falar. Olha só. Teu pai não, ele já era bom no português. Ele seguiu a linha da mãe, né? É mais É inteligente. interessante, o seu pai era Gerhard Oscar Gustav Georg Hermann. Não, vamos de novo. Dona Walter, a senhora vai dar nó em mim. Não, a senhora fala para não correr o risco de falar errado, porque eu vou falar errado. Gerhard Gustav... Gerhard Georg... Agora Gerhard Oscar. Gerhard Oscar Gustav Georg Hermann. Nossa, pegou o nome de todos os tios. É interessante porque ele é um memorialista, né? Ele fez a pesquisa, o que a gente conhece hoje, da história mais antiga de Corupá, foi a partir da pesquisa dele, né, que deu origem ao livro do Corman, né? O Corman escreveu o livro a partir da pesquisa dele. Não, o meu pai entrou em contato com ele para ele escrever, porque
O meu pai sabia que fazia erro de português e tudo, né? Era para traduzir, corrigir. E era para publicar. sair no nome do pai dela, o livro. O livro era para ser. Saiu E ficou no nome. decepção quando teu saiu o pai livro, ficou né? decepcionado, eu me lembro. Ficou decepcionado. Ficou. E voltando Uma pena. ao nome da mãe, minha Mas mãe era assim- Hildegard Else Charlotte. Era mais simples, né? Mas sim. Ai, Else mas Charlotte. esse eu até me arriscaria, dona Cristina, a falar. Else Charlotte. Mas o que me chama a atenção, a senhora estava falando para mim que o seu pai, o seu Gerhard, ele estimulou a mãe a escrever. Sim. Como é que ele fez isso? Ele queria conversar com ela, comprou Lápis, caneta, né? Papel. papel, tudo, e levou para ela, olha. Ela dizia, não. Nós tivemos na família uma passagem triste na família, né? O falecimento do meu tio. O caçula, né? É o caçula. E aí ela... Parou. Aí ela cortou a história. Sim. Dali- Depois disso ela não quis Não, mais. porque era o querido dela. Era aquele que Era o show. era igual a ela. Os assim, olhos castanhos. Ela ia quartas-feiras na UASE. Quando ela vinha voltando já às 5 horas, ele ia 1 quilômetro ao encontro, beijava ela, pegava a sacola e vinha para casa. Ele tinha os olhos Esse castanhos carinho, dela. isso É. tudo era ela, né? Era o que Sempre foi o xodó dela. sempre né? foi o... E aí onde que ela parou Morreu de escrever. precocemente. Aí ela parou de escrever. E aí depois disso ela se dedicou mais a... Tanto que os Oase, parentes né? na Alemanha até hoje se perguntavam sempre se eles escreviam carta, mas de que teu filho Ela não faleceu? falou. Ela nunca mencionou falou. e nunca. Ela Se ela nunca, guardou para ela. ela e nunca falou. Era Eu uma tenho- dor tão grande que. Eu tenho cartas que eu li agora que estavam lá em casa, depois da guerra, assim, que ela entrou novamente em contato com as pessoas. Mas de que o teu filho faleceu? Não fala. Mas e sim. aí, depois da guerra também, o que ela ajudava muito, Pode concluir. ela ajudava muito com pacotes, né, as pessoas, Ajudava na Segunda Guerra, né? com as senhoras lá, né, eles mandavam muita coisa. Mas então, a gente está chegando ao fim do programa. Eu recebi aqui hoje a dona Valtra e a dona Cristina, netas da Clara Herrmann. Essa história vai continuar sendo publicada no site. Ela só vai até um período, porque depois, como as próprias netas explicaram, a dona Clara parou de escrever. Mas esse pedaço que ela escreveu, são muitas páginas, já dá para a gente ter uma ideia de como era essa vida no início. Eu agradeço muito, muito obrigada às duas. Obrigada por compartilharem esse material, o texto, as fotos, por estarem aqui presentes. Um prazer. Quiser saber mais, é só perguntar para nós, né? A gente, enquanto ainda está vivo, né, Walter? A gente ainda lembra de alguma coisa. Inclusive, a gente pesquisou adiante, né? E sabe de onde ela veio, ainda dá para ajudar. Ainda tem história aí, né? Ainda tem história para Que saber bom. de que cidade ela veio, e da onde ela veio e onde ela veio parar. Né? Então ainda vamos conversar muito. Então, gente, boa noite. Até a próxima semana. Amanhã o João Francisco está de volta a essa bancada.